Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, ou nos últimos programas, nós refletimos um pouco sobre a forma como o Catecismo apresenta a relação entre Jesus e a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento e particularmente a chamada tradição dos antigos. Hoje nós queremos começar um novo bloco de reflexões do Catecismo abordando a relação entre Jesus e o templo. Sabemos que as críticas que os inimigos de Jesus, sobretudo aqueles mais apegados aos detalhes da tradição dos antigos, especificamente os saduceus, ou melhor, os fariseus e alguns dos escribas ou doutores da lei, versavam essas críticas, sobretudo por conta de observância de detalhes da lei antiga e também do comportamento de Jesus diante do templo. Então nós estamos no parágrafo 583 e vamos ver, vejam bem, o catecismo não é um estudo de teologia bíblica. Aqui o credo quer apresentar elementos que sejam auxiliares para que possamos compreender da melhor maneira possível a própria pessoa, a identidade, a missão de Jesus. Mas é bom que a gente entenda por que Jesus foi criticado e o que ele criticava na religião dos seus contemporâneos. Então, no parágrafo 583, vemos que Jesus, como antes dele também os próprios profetas, teve pelo Templo de Jerusalém o mais profundo respeito. Não é que Jesus desrespeitava o templo. Jesus respeitava e respeitava profundamente, a ponto de, quando ele percebeu que as coisas estavam se desvirtuando e havia lá os chamados vendilhões do templo, ele os bota para correr, dizendo: a minha casa é casa de oração, e vós fizestes dela um covil de ladrões. Então, para Jesus, o templo era, sim, casa do Pai e era casa de oração. Então, Jesus e os próprios profetas que vieram antes dele sempre manifestaram um grande respeito para com o templo. Lembrando que o primeiro templo foi construído por Salomão. O livro das Crônicas, ao contrário do que é narrado no livro dos Reis, atribui a idealização, o planejamento, a preparação da construção do templo ao rei Davi. O livro dos Reis mostra que tudo foi feito por Salomão. De fato, o livro das Crônicas também atribui a Salomão a construção do templo, mas o livro das Crônicas tem Davi um pouco mais no centro de toda a aliança que foi expressa com Natã, né, de que a partir de Davi, na sua casa sempre haveria um seu sucessor. Pois bem, depois do exílio, o templo de Jerusalém foi destruído. Com o retorno dos exilados da Babilônia, mais especificamente da Babilônia, porque houve um exílio também pelos assírios, séculos antes do exílio de Babilônia. Mas o exílio da Síria não envolveu o reino de Judá, apenas o reino do norte, o chamado reino de Israel, que depois deu origem aos samaritanos. A sede do reino do norte era Samaria, a sede do reino do sul era Jerusalém. Então o exílio dos assírios não chegou a afetar a condução do reino de Judá. Mas depois do exílio de Babilônia, sim, o templo foi destruído e com o retorno nos tempos de Ciro, persa, do Império Persa, aí houve uma reconstrução do templo, conduzida sobretudo por Esdras e Neemias. Nos tempos de Jesus tinha havido a grande reforma promovida por Herodes o Grande. Herodes o Grande é aquele que é narrado quando do nascimento de Jesus. Quando Jesus já está na vida pública, Herodes o Grande já tinha morrido e estava no governo da região o seu filho Herodes Antipas. Muito bem. Então, de novo, Jesus, como antes dele os profetas, teve pelo Templo de Jerusalém
o mais profundo respeito. Jesus foi apresentado no templo por José e Maria 40 dias após o seu nascimento. Isso nós vemos no capítulo 2 do Evangelho segundo São Lucas, versículos 22 a 39. Jesus é apresentado no templo e ali ele é reconhecido por Simeão e Ana, que Simeão, inclusive, faz a famosa profecia, uma espada de dor traspassará o teu coração, dirigindo-se a Nossa Senhora. É considerada essa profecia de Simeão uma das 7 dores de Maria. De qualquer maneira, fica claro que já 40 dias depois do seu nascimento, Jesus foi apresentado no templo e consagrado como primogênito, ou, se preferirmos, resgatado com o oferecimento de uma rola, de 2 rolas ou 2 pombinhos, né? Que era a oferenda dos pobres. Com 12 anos, Jesus se separa de seus pais e ele decide ficar no templo e é encontrado por Maria e José dias depois, no meio dos doutores e ensinando e partilhando com eles. E aí o Frei Inácio Larrañaga mostra muito bem que nós estamos diante da pedagogia de Jesus, que estava preparando particularmente a sua mãe, mas também o seu pai, para ampliar os horizontes da sua própria missão. Maria, especialmente, deveria ser não apenas a mãe do Filho de Deus que se encarnou, ou seja, do Verbo encarnado que era Jesus, para se tornar a mãe de todos os filhos e filhas que ele haveria de conquistar com seu sangue na igreja. João, o discípulo amado, que recebe Maria como esse presente do alto da cruz. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E então Jesus, aos 12 anos, quando é encontrado por seus pais, e quando Nossa Senhora o repreende, dizendo, por que fizestes assim conosco? Eu e teu pai estávamos te procurando. E a resposta dele é, porque me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Então, Jesus, aos 12 anos, decide ficar no Templo de Jerusalém. E durante os anos de sua vida oculta, Jesus subia ao templo cada ano, no mínimo por ocasião da Páscoa. Naturalmente, nós não temos tantos detalhes assim da vida oculta, mas nós podemos perceber que, efetivamente, José, como um judeu piedoso e juntamente com Maria, cumpria todas as normas próprias da sua religião, da sua fé, e havia aquelas festas em que todos deveriam se dirigir a Jerusalém, e sobretudo por ocasião da Páscoa. Mesmo os evangelhos sinóticos mostram pelo menos uma ida de Jesus a Jerusalém por ocasião da Páscoa, que é quando acontece a sua paixão, mas São João mostra 3 subidas de Jesus a Jerusalém. Então, até seu ministério público foi ritmado pelas suas peregrinações a Jerusalém para as grandes festas judaicas. No parágrafo, Jesus subiu ao templo como lugar privilegiado de encontro com Deus. Então, o templo é para ele a morada de seu pai, uma casa de oração. E é por isso que ele se indigna pelo fato de o átrio externo do templo ter se tornado um lugar de comércio. Isso nós podemos ver, por exemplo, em Mateus 21, 13, quando ele expulsa os vendilhões do templo. Então, meus queridos, tudo isso é para a gente perceber que Jesus tinha, sim, um grande respeito e uma grande devoção para com o templo de Jerusalém, que ele considerava casa de oração e casa de encontro com o Pai. Casa que foi acolhida por Deus quando da sua própria dedicação por Salomão. Queremos pedir que também nós possamos ter um grande respeito pelo templo de Deus, que somos cada um de nós. Amém.